Então nós paramos na evidência antropológica. A quarta evidência nós chamamos de evidência histórica, né? As intervenções de Deus na história humana mostram seu governo no curso da história humana. Então esse mundo não está assim à deriva, né? A Deus dará. Não, Deus é o que governa o curso da história humana. Deus governa nos seus propósitos. Há o livre-arbítrio, ou seja, decisões que são responsabilidade humana, e Deus vai responsabilizará. Não vai sair não. Tem que sair estranho aqui, não tem, irmão? Então vamos lá. Deus responsabilizará, tá certo, os homens pelas suas decisões. É um mistério que nós não entendemos, não conseguimos conciliar. As teologias se debatem aí, calvinismo, arminianismo, sobre superioridade divina, né? E responsabilidade humana, e agora me fugiu o termo. Mas é isso aí, sobre Deus sendo superioridade, né, divina e responsabilidade humana, governo divino e responsabilidade humana. O termo na teologia, deixa eu corrigir aqui, passar para vocês o que é tratado aí, né? A gente fala sobre soberania divina e responsabilidade humana. Agora vai. Então, soberania divina e responsabilidade humana, para conciliar isso é para nós muito difícil, né? O calvinismo, ele enfatiza a soberania divina, e o arminianismo enfatiza a responsabilidade humana, mas é algo difícil, são duas verdades bíblicas difíceis de estar aí equalizando, tá? Mas a questão é que nós percebemos aqui a intervenção de Deus na história, é evidência histórica. E vamos ler alguns textos aqui, o Salmo, por exemplo, Salmos, né? Salmos de número 75, Salmos de número 75, sobre a evidência histórica. Quero ler alguns textos aqui que eu separei. Salmo 75, verso 7. Veja bem da intervenção de Deus na história. Então, evidências históricas existência provada, né? E uma das evidências é a histórica. Salmo 75, versículos de número 7, diz assim na minha versão: mas Deus é o juiz, um abate e outro exalta. Então é Deus que é, em última análise, o governante deste mundo, né? Daniel capítulo 2, verso 21, também é outro texto, aliás, dois textos em Daniel, e é o próprio livro do Daniel, né, de Daniel, vai mostrando essa soberania de Deus diante dos governantes mundiais, que a gente pensa que manda e desmanda, e não é bem assim, né? Deus, misteriosamente, nos erros humanos, nos erros dos homens, ele mesmo assim conduz para o seu propósito de uma forma misteriosa, né, todas as coisas aí. Faz com que todas as coisas contribuam de alguma maneira para o seu propósito. Vamos lá, Daniel 2:21, diz o texto da seguinte maneira: ele revela o profundo e o escondido. Desculpa, é o 21, eu li o 22 aqui. Ele muda os tempos e as horas, ele remove os reis e estabelece os reis, ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos entendidos. O que o texto quer dizer, o relato histórico aqui, não é que todo rei, todo governante, né, hoje nós chamamos de presidente, né, todos esses governantes, não é que é exatamente Deus que colocou ele ali. Mas Deus não perde o seu controle no seu propósito, embora homens maus tenham assumido governos, presidência, e tenham tomado decisões que estão dando rumo, muitas vezes aí a nações de uma maneira trágica, mas Deus, ele não perde o controle em tudo isso de uma forma milagrosa, de uma forma misteriosa, melhor dizendo, ele está conduzindo o seu propósito, tá certo? Capítulo 5 de Daniel, versículo número 21 também. Versículo número 21, olha só. E foi tirado dentre os filhos dos homens, e o seu coração foi feito semelhante aos dos animais, e a sua morada foi com os jumentos monteses. Fizeram-no comer erva, como os bois, e pelo orvalho do céu foi molhado o seu corpo, até que conheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre os reinos dos homens, a quem quer constitui sobre eles. É interessante essa história aqui de Nabucodonosor, que esse homem, ele pensou que ele mandava no mundo, né? Que era o soberano. Então Deus humilha, chegando a quase um estado de um animal, perdendo até a sua consciência, né, se alimentando ali até de grama, de erva, que a Bíblia vai dizer,
E aí até que ele reconhece que Deus é esse que é o soberano, e ele não é. É interessante observarmos isso aqui. O texto vai dizer que Deus é quem estabelece os reis, Deus é quem põe, Deus é quem tira, ou seja, em última análise é Deus que é o governante de tudo isso. E para finalizar aqui sobre essa questão histórica, o Provérbios, capítulo de número 21, verso 1, olha que coisa interessante. Como ribeiros de águas, assim é o coração do rei, ou seja, do governante, todo qualquer governante, né? Na mão do Senhor, a tudo quanto quer o inclina. Então Deus é, tá certo, irmãos? Em última análise, o governante. A história é uma evidência de que Deus, porque se não fosse Deus, esse mundo já tinha se acabado, esses governantes loucos já tinham dizimado a humanidade aí com as suas loucuras, né? Com os seus desvarios aí, como Hitler, por exemplo, como Alexandre Grande, por exemplo, como os Césares, como os faraós, como o próprio Nabucodonosor aqui, e tantos outros que foram surgindo ao longo da história. E tem os loucos aí também modernos que a gente conhece, que pensam que manda e desmanda, né? Crença universal é a quinta evidência da existência provada de Deus, tá? O senso comum religioso que a gente chama, né? É intrínseco ao homem a ideia de eternidade, de um ser supremo. Está escrito em Eclesiastes capítulo 3, verso 11, que Deus colocou dentro do ser humano, né, a percepção da eternidade, a ideia de eternidade. Então essa crença universal, a crença na existência de Deus é praticamente tão difundida quanto a própria raça humana, embora se manifeste em formas pervertidas ou grotescas e se revista de ideias supersticiosas. O que eu quero dizer é o seguinte, queridos, a crença universal, porque em todo mundo, em todos os povos, em todas as épocas, em todas as nações, em todas as culturas, a ideia, né, de um ser supremo, a ideia de um ser superior, a ideia religiosa, né? Então isso é evidência, de fato, da existência de Deus, que há dentro de cada ser humano. Ele pode chamar de muitas coisas. Pode chamar de sol, pode chamar de mar, de vento, de fogo, como fazem os animistas, pode chamar de uma estátua tal, pode chamar de dinheiro, de intelectualidade, pode chamar de Buda, pode chamar de Alá, pode chamar de Hare Krishna, pode chamar, sabe, do que for. Não se sabe ao certo, mas há uma crença universal, isso é uma evidência que existe um ser superior, embora essas crenças são distorcidas, pervertidas de uma forma grotesca apresentada. Então, é a quinta evidência da existência de Deus. E tem também a existência negada, aqueles que negam, né? Que são chamados ateus. Então, o ateísmo consiste na negação absoluta de Deus. Alguns duvidam que haja verdadeiros ateus, mas se houver, é impossível provar que estejam sinceramente buscando a Deus ou que sejam logicamente coerentes. Eles se opõem às convicções mais profundas e mais fundamentais da raça humana. A responsabilidade de provar a não existência de Deus recai sobre eles. Então, assim, dá muito mais trabalho, quer dizer, é impossível, na verdade, provar a não existência de Deus do que provar a existência de Deus por tudo isso que nós falamos aqui. Então, os ateus que dizem que Deus não existe, bom, fica então aí o ônus, fica aí e recai sobre eles então, para provar isso. Se eles conseguirem provar que Deus não existe, então tá tudo certo, que é algo impossível. É preciso ter muito mais fé para ser ateu, né? E eu não tenho fé suficiente para ser ateu, não. Por muito estranho que pareça, somente Deus, cuja existência o ateu nega, teria essa capacidade de provar que não há Deus. Olha só, por muito estranho que pareça, somente Deus, cuja existência o ateu nega, teria essa capacidade de provar que não existe Deus. Porque para provar que não existe Deus, teríamos que conhecer todas as leis da física, a força da mecânica, a biologia, né, todas as ciências, teríamos que conhecer todos os seres criados, visíveis e invisíveis, conhecer a sua complexidade, estarmos em todos os cantos da existência, né, do cosmos, para ver se Deus, de repente, não está em algum desses cantos. Ou seja, nós teríamos que ser onisciente e onipresente para negarmos a não existência de Deus. E aí teria que ser Deus para fazer isso. Então, somente Deus teria a condição de provar que não há Deus. Tá certo, meus queridos? Deus abençoe vocês. Vamos continuar falando a respeito, depois, da natureza de Deus, na próxima aula, se Deus quiser e nos der, assim, a oportunidade, mais uma vez, falarmos sobre aquilo que pertence e concerne a sua pessoa,
a sua natureza, tá bom? E depois aos seus atributos. Não deixe de assinar aí, tá certo? Se inscreva, melhor dizendo, se inscreva no canal, dê o likezinho assim, ó, tá bom? Se você achar interessante, gostar do conteúdo, dê o like, compartilhe à vontade e bora lá. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus faça resplandecer o seu rosto sobre ti, Deus levante sobre ti o teu rosto, tenha misericórdia de ti e te dê a